E eu tenho uma demonstração simples, pegando um gancho no que eu falei aqui, sobre o gerente de vendas para analisar o faturamento de uma empresa. Tá? Então, para demonstração, eu estou com o ChatGPT aberto aqui. Quero mostrar que o ChatGPT, por exemplo, não tem propriedade. Tá? Ele usa o GPT 3.5, que é LLM. Pense que o ChatGPT é o produto que eu comercializo, e a LLM, que é a Large Language Model, é a GPT 3.5. Assim como o Llama, Mistral, Orca, inúmeras outras, tá? Que é realmente o cérebro que possui informação. Então, se eu fosse interagir com o ChatGPT e você quisesse saber qual foi o faturamento da empresa hoje, por exemplo, eu não tenho como ter essa informação. Ele vai me dizer, olha, não tenho acesso à informação em tempo real. E essa é uma das deficiências que a gente viu das Large Language Models, dados financeiros ou específicos de uma empresa. Esse específico de uma empresa é o contexto. Ele não sabe de que uma empresa está falando, ele não sabe de qual empresa eu faço parte. Eu tenho que dizer a ele qual é essa empresa. Eu preciso fornecer a ele um contexto, tá? Então, antes de seguir, eu queria saber, César, se alguém tem alguma dúvida, se você quer fazer alguma pergunta, se alguém tem alguma pergunta para fazer, antes de fazer a demonstração. Eu só tô surpreso. Mas muito, muito legal, cara. Eu já tinha visto algumas demonstrações, algumas apresentações sobre essas conexões, mas cada vez, o que você mostrou aqui hoje já demonstrou, né, que tem um poder muito grande e que cada vez mais, se você conseguir juntar a inteligência artificial com o Big Data, né, com esses data lakes, esse monte de informações que nós coletamos de tudo que é jeito hoje, você vai conseguir fazer análise infinitas, o que demorava anos, por exemplo, análise financeira, análise de persona, projeções, a aplicação é ilimitada. Eu tenho uma empresa que eu prestei consultoria, que eles trabalham com a parte de energia solar, e eles já estão aplicando, eles criaram uma base, eles já estão aplicando o IA justamente para fazer essas projeções climáticas, que antes era um algoritmo, já tinha um formato para fazer isso, porque tem uma certa previsibilidade, mas hoje eles conseguem, de forma simples, né, igual você falou, conversando com uma LLM, ter algumas informações em tempo real. Isso é muito... chega a ser estranho, arrepiante. Exato. Cara, eu vou seguir então para a demonstração, tá? Uhum. O que eu trouxe aqui o caso de uso, pessoal, tem essa base de dados aqui, tá? Ela é pequena, 14 registros, apenas para demonstrar realmente o poder, como a gente consegue interagir, tá? Tem alguns clientes, tem o total de vendas dele, tem alguns estados, tá? São as informações mais importantes para a gente. Então, eu vou espelhar isso no banco online, tá? A gente vai se conectar a este banco e trazer insights dele. A implementação, muito simples, tá? Eu usei o Python aqui, vou criar um bot, linha de comando, ele vai me pedir uma pergunta, eu vou fazer a pergunta para ele e ele vai me responder, tá? A implementação desse carinha, eu usei o LangChain. LangChain é um framework que nós temos para se comunicar, para desenvolver aplicações e integrações com as LLMs, tá? Assim como a gente tem o Nest, que foi citado mais cedo na conversa, que é um framework web para desenvolvimento de APIs REST, temos o Spring, Java, enfim, temos diversos frameworks para desenvolvimento web ou não. Nós temos o LangChain para desenvolvimento e integração com as LLMs, tá? Então, inicialmente, definimos aqui o horário de ambiente, conexão, definimos qual LLM a gente vai utilizar. Novamente, a gente pode usar Hugging Face e inúmeras outras, tá? E aqui foi escolhido o ChatGPT para mostrar que ele não possui acesso a essa informação, mas assim que atribuirmos a ele o contexto, ele vai passar a obter essa informação. Tá? Então, definimos a chave, qual ChatGPT vamos utilizar, é o mesmo, ChatGPT GPT 3.5. Nesse caso, é o Turbo Struct, porque é o disponibilizado pela API, mas preparado para trabalhar com programação. Então, ele é treinado com queries, Python, Java, diversas linguagens. Então, ele é mais preparado que o ChatGPT, que é o GPT 3.5. Definimos qual vai ser o banco de dados. Nesse caso, você vai clicar na Subabase. Definimos aqui
quais tabelas ele deve incluir no seu contexto, e para que ele tenha um contexto mais apropriado, quais seriam os exemplos de informações que tem ali dentro. Então, toda vez que ele for chamado, ele pede para trazer duas select SLH from ali no banco, 2 registros, que ele vai utilizar para elaborar o contexto dele. Tá? Tem o contexto de chain, no LangChain, que é justamente uma cadeia de execuções que ele consegue intercalar. Então, eu posso chamar o LangChain para criar uma query, em seguida eu pego esse resultado da query e passo para um outro executor, seria uma outra ferramenta, que vai realmente executar a query no banco. Eu poderia encadear também uma API em seguida com o resultado dessa query do banco, fazer um post, ou então chamar uma API com o resultado que eu obtenho do banco, JSON, faço um post, ele gera um documento PDF, e essa cadeia depois chama uma outra API que dispara esse documento PDF por e-mail. Então, eu posso ter um exemplo, César, empresa de RH que a gente fala bastante, desligamento. Eu posso fazer uma consulta desse cliente, pego os dados e envio um post, que gera um relatório, e em seguida eu pego a ID desse relatório, e envio o post e dispara por e-mail. Então, eu automatizo isso usando LLM e o RAG para automatizar essa informação, tá? Esse disparo de e-mail. O que é importante? Prompt template, né? Assim como no ChatGPT, a gente tem que elaborar um prompt. Tá? Se a gente apenas pergunta o faturamento, não tem propriedade, né? Ele não sabe muito bem sobre o que eu estou falando. Então, eu elaboro um prompt para dar um contexto inicial para ele e passo os parâmetros que eu quero depois que ele trabalhe para mim. Tá? O prompt é, dado a seguinte pergunta do usuário, a pergunta que queremos fazer aqui no linha de comando, a consulta SQL, que esse chain aqui vai gerar para mim, e o resultado SQL, que esse chain vai gerar. Responda a pergunta com base no resultado. Não forneça detalhes técnicos, como foi utilizado sobre como a informação foi obtida, e se não souber o que fazer, diga que não foi possível obter a informação. Então, eu dei instruções iniciais para que ele não fuja dessa linha de raciocínio, ou seja, enviesei ele, certo? Dessa forma, em Python, template string, eu vou fazer a substituição do question, query e do result. Ao final de tudo, a gente tem um encadeamento, esse carinha, que vai ser a resposta que o bot vai nos dar. Eu vou passar o prompt para ele, ou seja, tudo isso aqui, só que populado com a minha pergunta, com a query que ele utilizou para constar no banco e com o resultado do banco. Ou seja, se for o faturamento hoje, R$300 mil. É só o que vai ter aqui dentro. Eu passo para a LLM, que é a OpenAI, e ele vai usar a minha pergunta, qual foi o faturamento hoje, para gerar uma saída. Então, ele vai parsear isso para uma saída e vai dizer mais apropriadamente, olha, hoje nós faturamos tantos mil reais. Tá? Ao final, tem essa função, que é a call, ele realmente chama a chain. Tá? Esse chain, ele é o encadeamento de todo mundo. Tá? Então, estou declarando ela aqui, dizendo, olha, chame primeiro a geração da query, com o resultado, você pega aqui query e passe por executor, que vai executar essa informação, e a saída eu quero que você passe para a resposta. Tá? A resposta depois vai ser passada para o prompt, e para a saída aqui que vai me trazer o resultado. Inicialmente, é isso, tá? Não precisa muito mais do que isso para criar um RAG. Então, iniciamos ele, se eu perguntar, novamente, qual foi o faturamento hoje, no momento, por exemplo, não precisa ser a mesma pergunta. Ele compreende. Né? Então, ele já me respondeu, ou seja, ele foi no banco de dados, executou a query e trouxe o faturamento, coisa que o ChatGPT usando a mesma model não tem essa informação. Se eu pedir para ele, assim como o ChatGPT, te prepara um prompt mais elaborado para formatar esses dados, eu posso pedir, por exemplo, para me apresente os top 3 clientes com maior ticket, utilize o seguinte formato.
Então, eu trouxe para ele um prompt e eu pedi para ele formatar isso. Ele consegue entender o que eu estou falando e fornecer os dados. Eu posso pedir para que ele se comporte como um pirata, por exemplo, uma brincadeira, atribua para ele uma personalidade e ele vai utilizar essa personalidade para responder, tá? Então, no caso aqui, a gente criou apenas um bot local, mas se der tempo, se a gente me fala que a gente coloca um Telegram, por exemplo, para ver a integração do mundo externo, tá? Mais apropriado. Pode seguir, tá dentro do tempo.